Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. E estamos aqui para falar sobre a lua crescente. Crescente no signo de Áries, que aconteceu dia 27 de dezembro de 2025, às 16 horas e 9 minutos, e cujas vibrações estarão ativas até o dia 3 de janeiro de 2026. Ou seja, esse final de ano vai ter essas vibrações aqui de aspectos desafiadores e aspectos harmoniosos. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E as vibrações, repetindo, estarão ativas até o dia 3 de janeiro de 2026, certo? Então não dá para falar sobre todos os aspectos, vocês sabem muito bem disso, né? Então, Sol e Lua em quadratura, razão e emoção em conflito. Então, uma razão, o Sol, né? Uma razão mais estrutura, mais fria, mais ligada à disciplina e à responsabilidade e ao limite, e uma emoção querendo ser, querendo viver, querendo emoções nesse final de ano. Então, é com isso que nós vamos contar aqui durante essa semana. E vejam aqui, vamos aumentar um pouquinho, ó. Aqui, junto com o Sol, em conjunção com o Sol, está, já é fogo, é um fogo capricorniano, é um fogo mais centrado. Está o Marte, que também é um signo de fogo, então o nosso foco, o nosso fogo melhor dizendo, mais centrado, e está a Vênus, que são os relacionamentos aqui também mais centrado no signo de Capricórnio, mas ambos os três, né? Não é ambos os dois, ambos os três, eles estão em quadratura com a Lua, certo? Então, essa configuração de quadratura vai pedir para a gente, essa semana, que a gente foque um pouquinho em deixar o pé bem no chão, aproveitar o lado Capricórnio, né? E controlar as nossas emoções, a nossa agressividade, pensar em permitir que as memórias com relação a relacionamentos passados venham e elas não atrapalhem os relacionamentos hoje em dia. Todas as situações que a gente viveu com os nossos familiares, com as pessoas do nosso trabalho, que de repente vêm e se reeditam agora no final de ano, a gente não ficar melindrado, não ficar muito melindrado dentro dos relacionamentos e também não criar muita expectativa com relação ao outro, não criar expectativa com relação ao outro, porque esse outro, de repente, ele não vai cumprir com aquela expectativa ou não vai se comportar exatamente como eu estou pensando que ele pode, ele ou ela, né, pode ou deve se comportar. Então, evitar expectativas para evitar desilusões também, certo? Sempre temos aspectos harmoniosos para nos ajudar aqui com relação aos desafiadores, mas vamos falar mais um desafiador aqui, que é o Júpiter em quadratura com o Quirón. O Quirón é aquele ponto no céu que fala das feridas, das nossas feridas, e a gente está passando aí, vai passar pelo final de ano. Então, nós podemos, o Júpiter expande tudo que ele toca, então pode expandir dentro dos relacionamentos aquela questão de nós nos acharmos melindrados com as coisas que outras pessoas falam. Podemos achar que as outras pessoas estão mais frias com relação a nós, estão mais distantes com relação a nós, estão escondendo, estão nos rejeitando ou estão rejeitando as nossas ideias, a nossa forma de nos comunicar. Isso pode gerar muitos sentimentos desagradáveis dentro de nós e também memórias e lembranças de outras situações que podem já ter sido vivenciadas e que geraram justamente aquela dor. Mas as dores que nós sentirmos, a gente tem a certeza que nós podemos, que é uma oportunidade para curar feridas, para curar o que está sendo visto. E nesse sentido, a gente tem um grato aspecto aqui, que é o Mercúrio, justamente o Mercúrio em trígono com Quirón.
E esse Mercúrio em trígono com Quirón traz para a gente uma fala, uma comunicação mais empática, uma comunicação que entende o outro e entende as dores do outro e entende também as limitações do outro. Isso é bastante positivo porque a gente consegue compreender que o outro tem suas limitações, compreender que nós mesmos temos as nossas limitações e podemos, a partir dessa compreensão, harmonizar as nossas comunicações, harmonizar os nossos relacionamentos e proporcionar uma comunicação que cura, uma fala curativa, uma fala terapêutica. E isso pode trazer consciência para as feridas que a gente está percebendo e que, de repente, a gente está reeditando ou sentindo novamente a partir dos contatos que a gente tiver nesse final de semana. Então a nossa escuta fica mais empática e a nossa fala fica muito mais terapêutica durante essa semana. E novamente aqui com o Júpiter em trígono com Saturno, isso vai trazer para nós um equilíbrio entre um equilíbrio entre tudo que estiver nos acontecendo. Esse aspecto vem trazer uma estabilidade emocional para a gente muito grande e essa estabilidade emocional pode também se transformar numa estabilidade material. A gente pode sim perceber isso essa semana. E perceber também que existe uma segurança interna grande que reverbera externamente. E o nosso crescimento com relação a todas essas situações que podem ter se gerado aqui, ele vai ser um crescimento mais consistente, porque realmente nós podemos, com esse aspecto aqui, estar muito mais estáveis emocionalmente. E isso faz toda a diferença com relação a todos os aspectos desafiadores que nós vamos ter que enfrentar durante essa semana. Ok, pessoal? Teria muito mais aspectos para a gente conversar. Só mais um aqui que eu estou vendo, que é o Marte sextil nó do norte, ou seja, nós podemos realmente ter uma iniciativa muito grande e consistente e concreta com relação à execução da nossa missão de vida essa semana, certo? Isso é muito positivo, sermos mais autênticos, sermos mais autênticos, sermos mais espontâneos e de uma forma concreta, de uma forma consistente, de uma forma responsável, e isso ajuda a gente a lidar com também ajuda, né? A gente a lidar com todos os aspectos desafiadores que nós precisamos lidar essa semana, ok? Então, a passadinha foi bem rápida, só para a gente dar uma conversada com relação a esses aspectos, entendendo esse período aqui, mas sabendo que o final de ano para a astrologia, o ano novo astrológico para a astrologia acontece em março, quando inicia o signo de Áries, ok? Então, por enquanto era isso. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal.